Hi, guys! Olá, meus amores! Tudo bem? Aqui é Cira Reis, sua English teacher, sua classroom influencer, sua professora. Enfim, essa semana será uma semana de revisão dos pronomes, ok? E aqui nós temos o nosso formulário de inglês. Lembrando, meus amores, que o meu formulário sempre tem esse formatozinho, tá? A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o e-mail. Lembrando do e-mail institucional. Sempre colocar o e-mail institucional. Você coloca aí fulano ou fulana e coloca a sua, numeração aí que eu não sei qual é. Sempre acesse a plataforma do GDF, do Classroom, dos documentos que envolver as nossas aulas com este e-mail, meus amores. Por quê? Primeiro, financeiro. Financeiro porque todas as vezes que você usar este e-mail aí, acessar as coisas com este e-mail, você não vai usar os dados da internet do seu celular, ou do seu computador, do seu Wi-Fi, tá? Então, a empresa, todas as vezes que você acessa as coisas do GDF, da plataforma com este e-mail aí, quem vai pagar a conta no período que você estiver estudando, usando a plataforma, quem vai pagar é o GDF, tá? É a Secretaria de Educação. Então, sempre munido deste e-mail aí, tá certo? E outra coisa, às vezes, outros e-mails dá erro, dá problema. Então, use esse que você vai ser feliz. Você opta aqui pela sua turma, tá? Vou chutar aqui e colocar a turma C. E aí começa a nossa revisão. Nossa revisão começa com os pronomes do caso reto. Então, nós temos aí os subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Nós já fizemos essa revisão dentro de sala de aula, né? Tem a tradução aí do lado, não vamos ter problema. Lembrando que os subject pronouns são pronomes que são os sujeitos da frase. Eles cometem a ação na frase. E os object pronouns são objetos da frase, do verbo. Então, eles vêm depois do verbo. Eles sofrem a ação. E são me, you, him, her, it, us, you e them. Então, tem várias traduções na nossa língua para os object pronouns, né? Porque depois do verbo, ele pode se transformar em várias coisas, meus amores. Então, a diferença entre os dois é subject, sujeito, object, objeto. Subject antes do verbo, object depois do verbo, tá? Então, nós temos aqui eles aqui, a diferença entre os dois está relacionada com a função que desempenham na oração. E aí nós temos aqui essa primeira frase, né? Bob loves Linda. Bob é o sujeito que ama a Linda, tá? Então, neste caso, quando eu for substituir Bob, eu vou substituir por he, porque he é o sujeito da oração, tá? Então, subject pronouns são os pronomes que substituem o substantivo na posição de sujeito da frase. Os subject pronouns têm a função de substituir os nomes próprios, os substantivos, ou seja, o sujeito da oração. Bob loves Linda, he loves Linda, ok? E aí a gente vem para o outro, que é os object pronouns. Os object pronouns substituem um substantivo na posição do objeto do verbo. Eles recebem, sofrem ação verbal. Esse tipo de pronome desempenha a função de objeto de um verbo ou de uma preposição.
e por isso costuma vir posicionado imediatamente depois dele. Os subject pronouns vêm depois do verbo. São objetos do verbo. Exemplo, Bob loves Linda, que é o mesmo lá de cima. Só que quando eu quero usar o object pronoun, fica Bob loves her. E não Bob loves she. Porque she é sujeito. Então, vem no início da frase. Her é objeto. Vem depois do verbo, porque sofre a ação. Então, Bob loves her. Ok, meus amores? Aqui embaixo nós temos vários exemplos, tá? Substituindo tanto o sujeito como o objeto. Vou falar só esse exemplo aí de cima, depois vocês veem. Tom feed his babysitter. Então, o Tom alimenta a sua irmãzinha neném. Então, he feed her, tá certo? E não he feed she. She tá errado, né? Depois do verbo she é errado, é her, tá bom? Olha aí o número 1. Jennifer got the keys. Keys, chaves, chave no singular it, chave no plural they, ok? Então, Jennifer got the keys. Jennifer got them e não they, porque they é sujeito, them é objeto. Ok, meus amores? Enfim, nós temos a aula aqui da professora, da teacher Marcela. Vocês vão assistir quantas vezes vocês quiserem, ela fica lá explicando, tá? Então, aqui nós temos o exercício número 1 para marcar a alternativa correta da frase. Quando você achar que é I que for sujeito, aí você clica aqui. Quando você achar que for me, aí você clica aqui, tá certo? Você vai optar por um dos dois, tá certo? Que é um dos dois, não é os dois. Então, all the students passed except, todos os estudantes passaram, exceto I ou exceto me? Qual dos dois você vai usar? Except I, que é sujeito, início da frase, ação, ou me, que é objeto, depois do verbo. Qual dos dois você vai usar? Qual dos dois, meus amores? Qual dos dois? Qual será? Qual será? Qual será? Erra essa aí pra vocês verem. Eu arrancar, vocês me pagam, vocês errar essa. Então, vocês vão optar aí pelas alternativas. Assim como o número 2, você vai optar pelo sujeito I ou pelo o objeto us. Um dos dois, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Assim como no número 3, sujeito they, que comete a ação, e them sofre a ação. Então, de acordo aqui com a frase, você vai assinalar a sua opção. Lembrando que muitas vezes, só pela colocação da frase, você já sabe a resposta. She, her, she comete a ação, her sofre a ação. Então, qual dos dois aí você vai assinalar? He e him, he comete a ação, him sofre a ação. Então, escolha aí qual desses você vai assinalar. E atividade número 2, já você olhando a frase, você vai colocar a resposta. Então, why you are looking at me, I ou she? Você vai procurar a resposta, tá? Tananã live em São Paulo. Então, us live em São Paulo, them live em São Paulo, ou we live em São Paulo. Aqui também você procura a alternativa correta e submeter, tá? Sua resposta foi registrada, ok? Então, continuando, atividade 2, possessive adjectives and possessive pronouns. Vamos lá, vocês vão fazer a mesma coisa, endereço da secretaria, nome, escolhe a sua turma e vamos lá.
Os pronomes possessivos em inglês são classificados de duas maneiras. Possessive adjective, que acompanha o substantivo, ou possessive pronoun, que substitui o substantivo. E olhem só a tradução. É a mesma coisa na nossa língua, gente. Tá? Tanto faz o nosso pronome estar acompanhando o substantivo ou substituindo o substantivo, para a gente não faz diferença, mas para eles fazem. Então, os possessive adjectives, né? Os pronomes adjetivos possessivos funcionam como adjetivos na frase e sempre são acompanhados por um substantivo. Então, olha só, aqui você tem os subject pronouns, que a gente já viu anteriormente, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Então, e tem os possessive adjectives. My, meu, your, his, her, its, our, your e their. Então, uma coisa é de verde aqui, do subject pronouns. I have a shirt. Eu tenho uma camiseta. My shirt is green. Minha camiseta, camiseta substantivo, is green, é verde. You have a book. Você tem um livro. Your book is new. Então, seu livro é novo. He has a pillow. His pillow is soft. Ele tem um travesseiro. O travesseiro dele é macio, tá? Então, os possessive adjectives sempre vão acompanhar um substantivo. Agora, vamos ver aqui os possessive pronouns. Os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos substantivos, funcionam como substantivos na frase, substituindo-os na frase. Geralmente, eles aparecem no final da oração e, diferentemente dos pronomes adjetivos, não são seguidos por nenhuma palavra. Observe a tabela, a diferença de lugar e função dos pronomes. Então, agora aqui a gente já tem, né, o fight, a briga, a diferença entre os possessive adjectives e os possessive pronouns. Como a gente viu, os possessive adjectives, eles funcionam como adjetivos e eles estão ali grudadinhos no substantivo. Agora, os possessive pronouns, eles vão substituir a coisa que possui. Então, vamos ver os exemplos. My shirt is green. Minha camiseta é verde. The shirt is mine. A camiseta é minha. Então, esse minha aí tá substituindo a camiseta. Porque eu não tenho necessidade de falar que a camiseta é minha camiseta. Duas vezes na frase. Eu simplesmente falo. A camiseta é minha, o livro é meu, o travesseiro é meu, o cachorro é meu, e tudo é meu, até você é meu. Até você é meu, estudante, pronto, final. Tudo é meu. Então, essa é a diferença, tá bom? Olha só, your book is new. O seu livro é novo. The book is yours. O livro é seu. His pillow is soft. O travesseiro dele é macio. The pillow is his. O travesseiro é dele. Her dog is small. O cachorro dela é pequeno. The dog is hers. O cachorro é dela. Então, é essa a diferença entre eles, tá? Aqui nós temos esse professor, que também vai explicar a diferença para você, caso você tenha alguma dúvida. E vamos para a atividade, que é basicamente do jeito da outra. Eu coloquei aqui em confronto o fight, para você saber se você vai usar my, porque tá no início da frase junto com o substantivo, ou se vai usar mine, porque tá lá no fim da frase, substituindo o substantivo para que não se repita, não se fale duas vezes na mesma frase. Então, você tem jacket is new. Então, você acha que é my jacket ou mine jacket?
The jacket black is my ou is mine? E aí, meus amores, vocês vão assinalando as alternativas. Escolha aqui entre your e yours. Você acha que é your junto com o substantivo ou yours? No final da frase, substituindo o substantivo. E aí, você também vai assinalando, vai assinalando. They, theirs. Nós temos aqui deles, né? Ou delas. Você acha que vai ser they, que é no início da frase, junto com o substantivo, ou their no fim da frase, substituindo o substantivo. Você olha ali as frases e vai colocando. Her, hers, dela ou delas. Então, você também vai fazendo as opções. Our ou ours, nosso ou nossos, e aí você vai também assinalando, ok? Agora, aqui embaixo, já não é um confronto, você vai ter que pensar aí qual será a sua resposta. Então, have you met my grandfather? Mine grandfather, yours grandfather. Você vai escolher a alternativa correta para cada atividade. Eu tô assinalando aqui qualquer coisa, tá bom? Só para submeter. E aí, você terá a sua resposta. Ok, meus amores? É isso. E a saga continua. Então, meus amores, é isso, partindo para o último formulário, os Reflexive Pronouns Review. Partindo para finalizar a atividade dessa semana. Mesma coisa, endereço, nome, turma. E aí, nós vamos agora para o final. Muito bem, os reflexive pronouns são utilizados para representar quando uma ação reflete sobre o próprio sujeito. Eles são marcados pelo uso da terminação self, quando estiver no singular, ou selves, quando o sujeito estiver no plural. Portanto, estes pronomes fazem concordância com o número do sujeito. Por se tratar de uma ação reflexiva, os pronomes reflexivos aparecem logo após o verbo na frase. E aqui nós temos uma aula da Lilian Bittencourt. Amo essa professora. Tenho certeza que você também vai gostar. Se sentir alguma necessidade, você assiste o vídeo, tá? Durante a semana. E aqui nós temos, né, esse quadrinho aqui dos pronomes sujeitos, né? Do caso reto, nós temos I, you singular e o plural, he, she, it, we, they. Justamente por concordarem com o sujeito, cada pronome pessoal, os personal pronouns, possui um pronome reflexivo próprio, correspondente, tá? E aí, I vai ficar myself, you, yourself, quando for singular. You, plural, vai ficar yourselves. He, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. E they, themselves. E o que é isso mesmo, professora? Pronome reflexivo é quando você é o agente da frase, tá? Sujeito da frase, e você também é o objeto da frase ao mesmo tempo. Frases como eu me cortei, ela se machucou. Quando eu falo eu me cortei, quem cortou fui eu. E quem foi cortado por mim também fui eu, que fui lá e cortei, entendeu? Porque é mesmo. E quando ela se machucou, quem machucou foi ela. E quem ela machucou foi ela mesma, tá certo? Então, é nessa situação aí. Os pronomes reflexivos vão ter a função reflexiva e que eu coloquei o exercício em cada função dele para ficar mais fácil. Exemplo, a primeira atividade 1
eu explico a função reflexiva, tá? Então, função reflexiva, depois da explicação, escolha a alternativa correta. Os pronomes são empregados para dar a ideia de que o sujeito realizou a ação para ou sobre si mesmo. E aí vem o exemplo. She hurt herself trying to cook, but she's good now. Ela se cortou, se machucou, tentando cozinhar, mas ela está bem agora. Então, aqui tem as traduções e você vai assinalar a melhor opção, a que corresponde com a função reflexiva. Tem a função enfática. Depois da explicação, escolha a alternativa correta. Bem, a enfática serve para dar ênfase ao fato de o próprio sujeito ter realizado algo. Por exemplo, Mark wrote to her himself. O Mark mesmo escreveu para ela, tá? Então, é para enfatizar a ação que a pessoa fez. E aí você vai ver a frase, eu coloquei a tradução e você escolhe aí a melhor opção para você. E por último, tem a função idiomática. A função idiomática é a combinação do by mais o reflexive pronoun, que aí cria um significado assim de ficar sozinho. Exemplo. They constructed it by themselves. Eles construíram isso sozinhos. Então, esse by themselves dá a ideia de sozinhos, tá bom? By myself, fiz sozinha, fiz sozinho, tá bom? E aí, vocês também, novamente, vão assinalar a alternativa correta. Ok, meus amores, envia para mim, só submeter, tá certo? E é isso, tá? Nós terminamos a nossa semana de revisão dos pronomes. Pronomens. Ai, meus amores, eu já tô ficando louca, mas tudo bem. Fiquem com Deus, tudo de bom, até semana que vem. Bye, bye, see you!